Ainda estava escuro quando bateram na minha porta. Levantei a cabeça da mesa, meu corpo rígido por horas de escrita. O silêncio só era quebrado pelo estalar da madeira na lareira. Estendi a mão e agarrei o papiro no qual estava trabalhando, as memórias da minha vida escritas com cuidado. De repente, lembrei da história de Hasdrubal sobre os últimos momentos do nosso pai. Amilcar conseguiu passar seus últimos desejos aos seus filhos. Mas eu não tenho herdeiros. Este rolo de memórias não tem ninguém para herdar. Seu lugar é no fogo. Bateram novamente. Não, esses não são romanos, pensei, escutando atentamente. Os romanos teriam arrombado a porta sem bater. Mas isso não muda nada. Roma está por trás desses visitantes não convidados da mesma forma. Levantei o rolo acima da cabeça, assim como uma vez levantei uma zarabatana e o joguei nas chamas. O fogo subiu e revelou na escuridão meu rosto magro com fios grisalhos na testa, o tapa-olho preto empurrado para um lado e o buraco vazio abaixo dele. Os toques ficaram mais altos. Inclinei a cabeça e a apoiei nas palmas das mãos. Meus dedos sentiram o sangue pulsando nas têmporas. Naqueles segundos em que as chamas devoravam o rolo, minha memória passou como uma flecha disparada de um arco por todos os 20 anos que se passaram desde a batalha nas muralhas de Cartago. Despojado do meu exército, continuei a guerra contra Roma sozinho. Quando tive a sorte de me tornar conselheiro de Antíoco, o rei sírio, Roma esperava aterrorizada a aparição de um exército sírio liderado por mim na Itália. Eles se preocupavam à toa. Antíoco escutava meus conselhos favoravelmente, mas agia contrariamente. Cego pelos elogios dos seus cortesãos, relutante em compartilhar comigo os louros da vitória sobre Roma, ele pessoalmente liderou seu enorme mas apressado exército reunido de todos os cantos do mundo. Os bajuladores convenceram Antíoco que durante sua marcha para o oeste, ele alcançaria as mesmas vitórias impressionantes do grande macedônio durante sua campanha para o leste. Em 2 batalhas, Alexandre foi esmagado e assinou Micli, os termos de paz oferecidos. Entre as exigências de concessões territoriais, limitações no tamanho do exército e pagamentos de tributo, estava escrito: entreguem a Aníbal o cartaginês. Mais uma vez, tive que fugir. Por vários anos ninguém sabia onde eu estava escondido. Isso causou ansiedade e medo entre os romanos. Quando o rei Artaxias começou a construir uma fortaleza inexpugnável na distante selva armênia, Roma estava convencida de que Aníbal estava por trás do rei armênio. E quando o rei Parto começou a falar com ousadia com os enviados romanos, os romanos não duvidaram da minha participação. Abandonado por todos, este velho parecia para os romanos como o Briarel de 100 mãos, e onde quer que alguém lhes resistisse, eles viam minha mão em ação. Mas agora meu refúgio foi descoberto. Uma pequena casa no diminuto povoado de Libissa, nas terras do rei da Bitínia. Aqui, perto da entrada do Mar Negro, eu vivia como um eremita, imerso em lembranças. O rumor transformou minha casa pequena em uma fortaleza com 7 passagens subterrâneas, e o garoto servo em 100 poderosos guardas. Roma começou a exigir que o rei Bitínio me entregasse, ameaçando introduzir uma legião em seu reino. Lentamente levantei minha cabeça e apoiei as palmas nas minhas coxas. Atrás da porta estava tudo quieto. A calma antes da batalha? Então vozes puderam ser ouvidas. Tragam o ariete. Cerquem a casa com palha. As ordens são trazê-lo vivo. Pelo sotaque do grego, entendi que as últimas palavras foram pronunciadas por um romano, obviamente designado a guarnição bitínia. Provavelmente algum centurião, pensei amargamente. Os romanos costumavam enviar seus melhores generais contra mim. Agora eles se contentam com um centurião. Se gostou da história, apoie com um like e inscreva-se para ajudar a criar mais conteúdo de qualidade. Veio o primeiro golpe forte. Não, isso ainda não é o ariete, é só uma caliga, percebi. Eu podia imaginar vividamente aquela bota romana com pregos de bronze saindo da sola. O campo de canas. Milhares de pés calçados iguais que nunca mais dariam outro passo. O canto selvagem dos gafanhotos, que vinha depois dos gritos de comando, o choque das armas, os gemidos dos agonizantes. Naquele tempo, acreditei que a caliga romana jamais cruzaria as fronteiras do Lácio novamente. Agora ela pisa metade do mundo. De repente, os Alpes apareceram diante dos meus olhos mentais. O brilho da neve ainda me cega, e embora daquele passo coberto de neve nada pudesse ser visto além de rochedos irregulares, abismos sem fundo e céu aberto, agora, do alto de toda uma vida, a Itália se abre com seus campos e vinhedos, com as curvas azuis dos rios e riachos,
com as escamas vermelhas dos telhados de cerâmica e o amarelo dos telhados de palha cobertos por juncos. Outra imagem surge na minha memória. Lentamente, Surus cai. Consigo pular para o pântano. Surus! Que há com você, Surus? O animal estende sua tromba para um último aperto de mão. A porta treme. As tábuas se curvam sob os golpes. Ouço a voz encorajadora do centurião. Não tenham medo. Ele está sem armas! Sorriu. Sem armas! Mas para vencer agora, não preciso de armas. A porta estremece com os golpes. Neles, ouço rítmica e inevitavelmente: Roma, Roma, Roma. Eu me levanto em toda a minha altura, endireitando-me como se não estivesse em uma casa cercada por inimigos, mas sim em um campo de batalha à frente de um exército. Ei, vocês! Grito. Quantos são? Cipião, responda-me. Você não veio, e ninguém mais pode me derrotar. Levo o anel envenenado até a boca. Quando os soldados invadem a casa, veem o corpo sem vida de um grande general. É assim que conquisto minha última vitória sobre Roma. Mas deixem-me contar como cheguei a esse momento. Como o maior inimigo de Roma passou seus últimos anos no exílio. Sempre um passo à frente da sua perseguição implacável. Deixei-me contar a longa jornada que me trouxe a esta pequena casa em Libiça, onde faria a minha última resistência contra o império que me assombrou por décadas. Após a queda de Cartago e meus sonhos de destruir Roma desintegrados em pó, tornei-me um homem sem pátria. A cidade onde nasci, a civilização pela qual lutei para preservar, jazia em ruínas. O porto onde aprendi a comandar navios estava cheio de embarcações romanas. Os templos onde jurei meu voto eterno contra Roma estavam agora ocupados por sacerdotes romanos, oferecendo sacrifícios aos deuses romanos. Naqueles dias sombrios, após a nossa derrota, eu poderia ter me entregado. Muitos dos meus compatriotas cartagineses me aconselharam a me lançar à misericórdia romana, esperando que minha reputação de inimigo digno me garantisse um cativeiro confortável em vez da execução. Mas eles não compreendiam a natureza do juramento que fiz na infância, segurando minha pequena mão sobre o fogo sacrificial, enquanto meu pai Amílcar pronunciava as antigas palavras que vinculavam minha alma à guerra eterna contra Roma. Em vez disso, escolhi o exílio. Embarquei no que restava da frota cartaginesa e naveguei para o leste, buscando aliados que ainda ousassem desafiar o poder romano. O Mediterrâneo, que antes fora um lago cartaginês onde nossos mercadores dominavam as ondas, tornara-se um mar romano. Cada porto que eu me aproximava trazia o risco de traição. Cada capitão com quem negociava poderia ser um agente romano. Ainda assim, persevere, impulsionado pela certeza de que enquanto eu estivesse livre, Roma jamais poderia reivindicar uma vitória completa. Meu primeiro refúgio foi com o rei Antíoco da Síria, o governante que se intitulava herdeiro do Império Oriental de Alexandre. Quando cheguei à sua corte em Antioquia, eu ainda era um nome que causava medo nos corações romanos. Mães em Roma usavam meu nome para assustar seus filhos e mantê-los obedientes. Senadores ficavam pálidos à simples menção do meu possível retorno à Itália. Eu não era apenas um homem para eles, mas o símbolo de tudo que ameaçava seu crescente domínio sobre o mundo. Antíoco me recebeu com grande cerimônia. Aqui, proclamou, estava o maior general da época, o homem que havia posto Roma de joelhos em canas, que manteve a Itália sob cerco por 16 anos. A corte síria vibrava de emoção com as possibilidades que minha presença oferecia. Finalmente acreditavam, Roma teria um oponente à altura novamente. Joguei-me com toda a energia dos meus anos jovens na tarefa de planejar uma nova campanha contra Roma. Estudei mapas da Itália, lembrando de cada vale e passagem de montanha que havia atravessado durante minha longa ocupação da península. Analisei o estado atual das defesas romanas, as posições de suas tropas, suas fraquezas políticas. Mais importante, comecei a treinar oficiais sírios nas táticas que me serviram tão bem contra as legiões. O plano que apresentei a Antíoco era audacioso e prático. Em vez de tentar um ataque direto à Itália, atacaríamos a crescente rede de aliados e estados tributários de Roma no Mediterrâneo Oriental. Ameaçando os interesses romanos na Grécia e na Ásia Menor, poderíamos forçá-los a dividir suas forças e lutar em múltiplas frentes. Então, quando a força romana estivesse dispersa e sua atenção dividida, lideraria uma frota síria até o sul da Itália, desembarcando na mesma região onde encontrei tantos aliados dispostos durante minha primeira invasão.
mas não levei em conta a fraqueza que assola todos os autocratas. A necessidade de ser visto como o arquiteto de suas próprias vitórias. Antíoco ouvia meus planos com aparente entusiasmo, assentindo sabiamente enquanto eu explicava as complexidades de cada fase da campanha. Contudo, comecei a notar que seus cortesãos sussurravam em seu ouvido após cada reunião, e que suas perguntas gradualmente mudavam de detalhes táticos para preocupações sobre quem receberia o crédito pelas futuras vitórias. Os bajuladores ao redor de Antíoco eram mestres em sua arte venenosa. Convenceram-no de que ele era o novo Alexandre, destinado a conquistar para o oeste, assim como seu lendário predecessor conquistou para o leste. Pintavam vívidas imagens da entrada triunfal de Antíoco em Roma, com o próprio Senado prostrado diante de seu trono, e sempre sugeriam que a glória diminuiria se parecesse que um exilado cartaginês fosse o verdadeiro arquiteto da vitória. Gradualmente fui excluído das sessões cruciais de planejamento. Meu conselho era buscado para questões táticas menores, mas a estratégia geral era decidida sem mim. Pior ainda, comecei a ouvir rumores de que Antíoco considerava abordagens alternativas para o problema romano, abordagens que dependiam mais da força síria e menos da astúcia cartaginesa. O golpe final veio quando Antíoco anunciou sua decisão de liderar pessoalmente a força invasora. Ele comandaria o exército que desembarcaria na Grécia, declarou, e não aceitaria menos que a rendição completa de Roma. O papel que me ofereceu foi o de comandante subordinado, responsável por uma pequena parte da frota e proibido de tomar qualquer ação independente. Aceitei o posto porque não tinha escolha. Pelo menos eu lutaria contra os romanos novamente, mesmo que não como o comandante supremo que um dia fui. Mas eu sabia, mesmo antes da campanha começar, que estava condenada ao fracasso. Se gostou da história, apoie com um like e inscreva-se para ajudar a criar mais conteúdo de qualidade. A campanha síria contra Roma se desenrolou exatamente como teme que aconteceria. Antíoco, embriagado pela bajulação de seus cortesãos e convencido de sua própria genialidade militar, ignorou todas as lições que tentei lhe ensinar sobre lutar contra os romanos. Dividiu suas forças quando precisava concentrar, atacou onde o inimigo era mais forte ao invés do ponto fraco e, pior de tudo, permitiu que os romanos escolhessem o momento e o local da batalha. Em Termópilas, o local da antiga glória espartana, Antíoco sofreu sua primeira grande derrota. O cônsul romano Cato, não um grande general, mas competente, usou as mesmas táticas que Perseu usara séculos antes. Enviou uma força para flanquear a posição síria, enquanto mantinha o grosso do exército em frente com um ataque frontal. Mas, onde os espartanos resistiram até o fim, o exército sírio desmoronou ao perceber que estava cercado. Antíoco fugiu do campo, deixando milhares de seus soldados a morrer ou se renderem. A segunda derrota foi em Magnésia, ainda mais completa. Aqui, Antíoco comandava um exército que tinha o dobro de soldados romanos com cavalaria, elefantes e tropas de toda sua vasta holding. Na teoria, deveria ter sido uma vitória fácil. Na prática, foi um massacre. As legiões romanas, disciplinadas e experientes, cortaram as linhas sírias como uma espada atravessando seda. Os elefantes de Antíoco, mal treinados e assustados pelos gritos de guerra romanos, deram meia volta e pisotearam seus próprios homens. No fim do dia, o exército sírio deixou de existir como força de combate. Eu não estive presente em nenhuma das batalhas. Antíoco me confiou o comando de uma pequena esquadra de navios com a missão de atacar as linhas de abastecimento romanas no Egeu. Era trabalho de rotina, para me manter afastado enquanto ele conquistava suas vitórias gloriosas. Em vez disso, fiquei transportando refugiados de suas derrotas, assistindo às embarcações com homens derrotados, fugindo para o oeste com notícias do desastre. Quando chegou a notícia de que Antíoco estava pronto para negociar a paz, soube exatamente quais seriam os termos. Roma nunca esquecia um inimigo e não perdoava. Em algum lugar daquela longa lista de concessões territoriais e pagamentos de tributos, haveria uma linha que selaria meu destino. O rei deverá entregar Hannibal, cartaginês, à justiça romana. Não esperei para ler o texto oficial do tratado. Em uma noite escura, enquanto a corte de Antíoco ainda discutia se aceitava os termos romanos ou continuava numa guerra sem esperança, Scef Right, Snechandês, Vu extra communication contains a repetitive sequence of translation requests. Please specify if you'd like me to continue translating or if you have other instructions.
Meus anos de peregrinação me levaram por terras que poucos romanos haviam visto. Viajei pelos reinos montanhosos da Armênia, onde os picos tocam as nuvens e os vales escondem segredos antigos. Caminhei por cidades partas onde comerciantes de seda do distante China se misturavam com mergulhadores de pérolas do Golfo Pérsico. Visitei as cortes de reis menores, cujos nomes jamais seriam registrados nas histórias romanas, mas que ainda lembravam o que significava independência. Em cada lugar fui recebido com uma mistura de curiosidade e cautela. Minha reputação me precedia. O homem que fez Roma tremer, o general que chegou mais perto de destruir o crescente império. Alguns governantes viam uma oportunidade em me acolher, imaginando que minha presença poderia deter a expansão romana em seus territórios. Outros me consideravam um fardo perigoso, valioso demais para matar, mas arriscado demais para manter. Adaptei-me a cada corte, aprendendo os costumes e línguas locais, oferecendo conselhos militares quando solicitado e ficando em silêncio quando a sabedoria exigia. Tornei-me uma espécie de estudioso, estudando a arte da guerra conforme praticada em diferentes terras, observando como vários povos organizavam seus exércitos e conduziam suas campanhas. Na Armênia, aprendi táticas de cavalaria adaptadas ao terreno montanhoso. Entre os partos, estudei a eficácia devastadora dos arqueiros montados. Cada lição guardada não porque esperasse usá-la novamente, mas porque a busca do conhecimento tornou-se minha maneira de manter a sanidade no exílio. Os anos me mudaram de formas que eu não esperava. O fogo que uma vez ardeu em meu coração quando pensava em Roma não morreu, mas se transformou em algo mais frio e filosófico. Comecei a entender que meu ódio havia se tornado tanto uma prisão quanto o meu exílio. Roma vivia em meus pensamentos mais completamente do que jamais vivi nos deles. Eles avançavam conquistando novas terras e enfrentando novos inimigos, enquanto eu permanecia congelado nos conflitos do passado. Foi durante esse período de reflexão que comecei a escrever minhas memórias. O pergaminho que acabaria queimando nesta última noite em Libiça. Escrever me forçou a examinar minha vida com brutal honestidade. Tive que enfrentar não apenas minhas vitórias, mas também meus fracassos. Não apenas os momentos de glória, mas as decisões que levaram à derrota final. O ato de colocar meus pensamentos no papiro tornou-se uma espécie de diálogo comigo mesmo. Uma forma de entender como o garoto que jurou o ódio eterno a Roma virou o velho que aguardava a morte em terra estrangeira. Parte do que escrevi teria surpreendido até meus amigos mais próximos dos tempos antigos. Me peguei reconhecendo virtudes romanas que fui orgulhoso demais para admitir durante os anos ativos de guerra, a disciplina deles, a persistência, a capacidade de absorver derrotas terríveis e continuar lutando. Essas eram qualidades que qualquer general honesto teria que respeitar, mesmo em um inimigo. Aprendi a odiar a Roma tão completamente que quase esqueci de entender lá. E entender seu inimigo é o primeiro requisito para a vitória. Mas entender não significava perdoar. E respeitar não significava aceitar. Roma ainda era a destruidora da minha pátria, a assassina dos meus sonhos, a força que me arrancou tudo o que amei alguma vez. Os anos de exílio me ensinaram que ódio e compreensão podiam coexistir, que se podia reconhecer a força de um inimigo enquanto trabalhava para sua destruição. Finalmente, meus andares me trouxeram a esta pequena casa em Libiça, no reino da Bitínia. O rei Prusias, um homem nervoso preso entre o crescente poder de Roma e seu desejo por independência, me ofereceu refúgio com evidente relutância. Ele precisava de alguém com meu conhecimento militar para ajudar a organizar suas defesas, mas vivia amedrontado pela possível ira de Roma. Foi um acordo nascido de desespero mútuo, ele precisava da minha expertise, e eu de um lugar onde os agentes romanos não me alcançassem facilmente. Se gostou da história, apoie com um like e inscreva-se para ajudar a criar mais conteúdo de qualidade. Por 3 anos vivi tranquilamente em Libiça, e foram talvez os anos mais pacíficos da minha vida adulta. A casa que Prusias me ofereceu era modesta, mas confortável, com um jardim onde eu podia caminhar pela manhã e um escritório onde escrevia à noite. O menino que cozinhava minhas refeições e cuidava da casa era um rapaz local chamado Demétrio, inteligente o bastante para aprender um pouco de cartaginês comigo e curioso sobre o mundo maior que existia além da sua pequena aldeia. Sob muitos aspectos, era a vida que eu teria escolhido se tivesse nascido em outros tempos. Eu lia pergaminhos da grande biblioteca de Pérgamo, estudando filosofia e poesia, assim como história militar. Correspondia-me com estudiosos de várias cidades, discutindo questões de estratégia e tática que lhes interessavam. Às vezes passava dias inteiros trabalhando no jardim, encontrando satisfação no simples ato de fazer as coisas crescerem. Mas sob essa superfície de tranquilidade,
permanecia atento às grandes correntes políticas que fluíam ao meu redor. O poder romano se expandia em todas as direções e cada nova conquista os aproximava das fronteiras de reinos que antes pareciam seguros e distantes. Eu observava como governantes independentes, um a um, se submetiam às exigências de Roma, tornando-se primeiro aliados, depois vassalos e finalmente súditos. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro chegavam mercadores romanos buscando privilégios comerciais, depois diplomatas oferecendo proteção contra vizinhos hostis, então guarnições romanas para assegurar estradas e portos vitais, e finalmente governadores romanos para administrar os territórios que antes eram soberanos. O rei Prusias ficava mais nervoso a cada mês que passava. Delegações romanas visitavam sua corte com frequência crescente, e suas exigências ficavam progressivamente mais duras. Queriam direitos para ancorar navios romanos nos portos bitínios, queriam permissão para recrutar soldados entre os súditos de Prusias, exigiam que ele modificasse suas leis para dar privilégios especiais aos cidadãos romanos que faziam negócios em seu reino. O mais preocupante era que começaram a fazer perguntas diretas sobre seus convidados estrangeiros. As redes de inteligência romana tinham se tornado sofisticadas durante suas décadas de expansão e mantinham arquivos detalhados sobre qualquer um que pudesse representar uma ameaça a seus interesses. Era só questão de tempo até confirmarem o que provavelmente já suspeitavam, que o misterioso estudioso que vivia tranquilamente em Libiça era, na verdade, o inimigo mais procurado deles. O momento da descoberta veio por um acidente impossível de evitar com qualquer plano. Um comerciante romano, viajando por Libiça a caminho das cidades da costa do Mar Negro, me viu passar pelo mercado da vila. Era um homem da Sicília, velho bastante para ter sido criança durante a minha ocupação do sul da Itália, e seu pai havia servido nas forças romanas que finalmente me expulsaram da península. Ele me reconheceu pelas descrições que ouvira durante sua infância. O olho faltante, a postura característica, o hábito de andar com a cabeça inclinada para compensar a visão alterada. Em poucos dias, a notícia corria de volta para Roma pela eficiente rede de mensageiros oficiais e privados que conectava todas as partes do Império crescente. Eu sabia que era só questão de tempo até que a pressão romana sobre Prusias se tornasse irresistível. Ele não era um rei forte e tinha muito a perder protegendo-me contra as exigências romanas. O primeiro sinal do fim que se aproximava veio quando Prusias pediu uma audiência privada comigo. Ele claramente estava desconfortável, evitando meu olhar enquanto falava da difícil posição em que se encontrava. Roma ameaçava romper relações diplomáticas com a Bitínia caso ele continuasse a me abrigar. Acordos comerciais estavam sendo cancelados, e havia rumores de que forças romanas estavam se concentrando em províncias próximas. Seus próprios nobres começavam a questionar a sabedoria de proteger um velho exilado ao custo da prosperidade e segurança do reino. Eu o poupei da necessidade de fazer o pedido diretamente. Disse que entendia a situação impossível em que ele estava e que não pediria que sacrificasse seu reino por minha causa. Mas também deixei claro que não me entregaria voluntariamente à justiça romana. Havia outras formas de resolver o problema, maneiras que lhe permitiriam satisfazer as exigências romanas sem trair as obrigações de hospitalidade. Essa conversa aconteceu há 3 dias. Desde então, venho me preparando para a inevitável conclusão da minha longa luta com Roma. Escrevi cartas finais para os poucos amigos que talvez ainda se lembrassem de mim com afeição. Destruí documentos que poderiam comprometer pessoas que me ajudaram durante meus anos de exílio e trabalhei para completar minhas memórias, tentando deixar um relato honesto da minha vida para que futuros historiadores possam achar minha história digna de ser contada. Agora, enquanto estou sentado em meu escritório nesta última noite, não penso nas falhas e derrotas que me trouxeram até este momento, mas nas vitórias que uma vez fizeram Roma tremer. As memórias voltam com uma clareza impressionante, como se o fim da minha vida tivesse de alguma forma aguçado minha capacidade de ver o passado. Lembro-me do momento em que concebi pela primeira vez o plano que levaria meu exército a atravessar os Alpes rumo à Itália. A estratégia romana sempre foi lutar as guerras cartaginesas na África ou na Espanha, mantendo a devastação longe de suas próprias cidades e fazendas. Mas e se um exército cartaginês pudesse aparecer no coração da própria Itália, reunindo os aliados relutantes de Roma e ameaçando a existência do próprio Estado romano? A logística parecia impossível. Nenhum exército jamais havia cruzado os altos passos alpinos com elefantes, cavalaria e uma completa retaguarda de bagagens. As tribos montanhosas eram hostis, o clima imprevisível, as rotas em grande parte desconhecidas. Os estrategistas romanos descartaram a possibilidade como fantasia.
supondo que os Alpes fossem a melhor defesa de Roma contra invasões do norte. Mas eu passei anos estudando o problema, consultando comerciantes que conheciam os passos da montanha, entrevistando chefes celtas que entendiam os territórios tribais que precisaríamos atravessar. Mais importante, compreendi uma verdade fundamental sobre a guerra que os romanos, em sua arrogância, haviam esquecido. O impossível se pode ser realizado. Alcança surpresa total, porque o inimigo não se defende contra ele. A travessia foi ainda mais terrível do que eu imaginava. Perdemos milhares de homens para o frio, a fome e a ação inimiga. Companhias inteiras desapareceram durante nevascas, seus corpos só encontrados na primavera seguinte. Os elefantes sofreram terrivelmente, criaturas magníficas que nunca haviam sentido neve antes, lutando através de montes de neve que lhes chegavam à barriga, trombeteando seu sofrimento com vozes que ecoavam nas paredes da montanha, como o lamento de deuses, moribundos. Mas conseguimos atravessar. Quando meu exército desceu do último passo até o Vale do Pó, ferido e reduzido, mas ainda intacto, soube que havia realizado algo que seria lembrado enquanto os homens contassem histórias de guerra. A fronteira norte de Roma estava aberta diante de nós, defendida por guarnições dispersas que nunca esperaram enfrentar uma ameaça real. A vitória no rio Trebia confirmou minha crença de que a doutrina tática romana tinha falhas que um inimigo astuto poderia explorar. Os romanos sempre procuravam estabelecer sua linha de batalha em terreno aberto, onde sua disciplina superior e equipamentos fariam a diferença. Mas e se a batalha pudesse ser travada em terreno que favorecesse mobilidade ao invés de luta em formação? E se o inimigo pudesse atacar de direções inesperadas, desorganizando os romanos antes que suas vantagens pudessem entrar em ação? Escondi homens na vegetação da margem do rio e ataquei o acampamento romano ao amanhecer, quando seus soldados estavam frios, famintos e ainda não haviam formado as fileiras adequadas. A batalha se tornou uma luta móvel por terras pantanosas, onde a coesão romana não valia nada e a coragem individual era tudo. Ao anoitecer, um exército consular romano havia sido destruído, e notícias da derrota se espalhavam para o sul, rumo a uma cidade que não sentia medo assim há muito tempo. Cannae foi a culminância de tudo que aprendi sobre lutar contra os romanos. Estudei seus métodos por anos, entendendo como seus comandantes pensavam, como seus soldados lutavam, o que esperavam que seus inimigos fizessem. Os romanos eram bravos e disciplinados, mas também previsíveis. Sempre buscariam a batalha decisiva. Sempre tentariam usar seus números superiores para esmagar a resistência inimiga. Sempre assumiriam que suas táticas tradicionais seriam suficientes contra qualquer adversário. Dei a eles a batalha que queriam, mas não da forma que esperavam. Deixei que pensassem que estavam vencendo, atraí-os para frente em uma armadilha que parecia uma retirada, então fechei meu exército ao redor deles, como a mandíbula de uma grande fera. Em uma única tarde, destruí o maior exército que Roma já havia formado, matando mais soldados inimigos do que qualquer general na história da guerra. Se gostou da história, apoie com um like e inscreva-se para ajudar a criar mais conteúdo de qualidade. A porta se escancara com um estrondo tremendo. Soldados romanos invadem a abertura, suas armas brilhando à luz do fogo, seus rostos sombrios com a satisfação de uma longa caçada finalmente concluída. Mas param abruptamente ao me verem de pé, calmo no centro da sala, a mão já levantada rumo à boca. Tarde demais, digo, com a voz firme apesar do veneno já queimando na língua. Vocês deveriam ter vindo antes. O centurião avança entre seus homens, o rosto mostrando a frustração de um profissional ao qual foi negada a conclusão de sua missão. Prendam-no, grita. As ordens eram trazê-lo vivo. Mas seus soldados hesitam, reconhecendo algo no meu porte que os faz hesitar. Já não sou o velho assustado que esperavam encontrar encolhido em um canto. De pé neste momento final, tornei-me novamente o que sempre fui. Aníbal de Cartago, destruidor de exércitos romanos. O homem que manteve um império refém por 16 anos. Quem entre vocês será o primeiro a me tocar? Pergunto, e há algo na minha voz que faz até mesmo esses soldados veteranos recuarem involuntariamente. Quem de vocês tem direito de reclamar tal prêmio? O veneno age rapidamente agora. Sinto minhas forças se esvaindo, minha visão escurecendo nas bordas. Mas minha mente permanece clara, focada neste último ato de desafio que negará a Roma a satisfação máxima que buscou por tantos anos. Passei toda a minha vida lutando contra o vosso império, digo enquanto minhas pernas começam a ceder. Atravessei montanhas que deveriam ter sido intransponíveis. Venci batalhas que deveriam ter sido impossíveis. Sobrevivi no exílio por mais tempo do que qualquer um dos vossos senadores achou possível.
E agora, no fim, nego a vocês até mesmo a vazia vitória de me arrastar de volta a Roma em correntes. O centurião avança, mas chega tarde. Meu corpo já está caindo, o veneno cumprindo seu trabalho com misericordiosa rapidez. Enquanto a escuridão me envolve, ouço sua voz xingando em latim a língua dos meus inimigos de vida, a língua que levará a notícia da minha morte à cidade que nunca consegui destruir. Mas eles estão errados se pensam que esta é sua vitória. Ao escolher a maneira e o momento da minha morte, conquistei algo que nenhum triunfo romano jamais poderá tirar de mim. Morro como vivi, como um homem livre, inquebrantável pela derrota, indomado pelo exílio, invicto mesmo no meu último suspiro. Que levem a notícia da minha morte aos seus senadores e cônsules. Que celebrem em seus fóruns e templos, convencidos de que a longa ameaça de Aníbal finalmente terminou. Eles não compreendem que algumas vitórias transcendem os simples fatos da vida e da morte. Ao recusar-lhes o que mais queriam, o espetáculo da minha humilhação, alcancei algo maior que qualquer triunfo em campo de batalha. Queriam me exibir pelas ruas de Roma como uma besta capturada, para que seus cidadãos vissem que até o maior inimigo do seu império poderia ser reduzido a um velho quebrado implorando por misericórdia. Em vez disso, devem retornar com o corpo de um general que escolheu seu próprio fim, que escapou de seus grilhões mesmo cercado e em desvantagem numérica. Esta é minha última vitória sobre Roma, não conquistada com espada e lança, não alcançada por manobras de exércitos ou cercos de cidades, mas reclamada pelo simples ato de recusar ceder minha dignidade à fome deles por vingança. Nas histórias que serão contadas deste dia, nas crônicas que registrarão minha última hora, será lembrado que Aníbal de Cartago morreu como viveu, como mestre do seu próprio destino. O veneno fez seu trabalho. Os soldados romanos permanecem ao redor do meu corpo como guardiões de um tesouro que se transformou em pó em suas mãos. Eles capturaram minha casa, mas perderam o prêmio. Terminaram minha vida, mas falharam em sua missão. E nesse fracasso, provo uma doçura maior que qualquer vitória que já conquistei em um campo de batalha. Assim termina a vida de Aníbal, filho de Amílcar, inimigo jurado de Roma e homem livre até o último momento.